Olá! Começaremos hoje uma rodada de entrevistas com artistas, gestores, produtores e ativistas da cultura para conversar sobre a Lei Paulo Gustavo, as expectativas e os passos a percorrer a partir deste mês, com o recebimento dos recursos pelos municípios. O papo começa com Angélica Fonseca, que eu já chamo para se apresentar. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Nathalie? Meu nome é Angélica Fonseca, né, sou produtora cultural. A minha formação é em administração de empresas, com especialização em gestão de projetos e também gestão de organizações do terceiro setor. E com isso, né, também inúmeros cursos de extensão em elaboração de projeto, em captação de recursos para projetos culturais e sociais. Atualmente eu trabalho diretamente com a consultoria nesta área, né, tanto para empresas e entidades culturais, quanto sociais, prefeituras, artistas e atletas. Como é a tua relação de trabalho com cachoeira, né? Tu sendo cachoeirense, tens alguma ponte, cliente, enfim, né? Se tu tens essa relação, né, estando fora, como é que tu tá percebendo a produção cultural hoje em Cachoeira? Bom, na verdade eu já moro mais de 30 anos fora de Cachoeira, né? A minha relação com Cachoeira é muito mais como consumidora mesmo de alguns eventos e alguns projetos que eu participo assim esporadicamente. Mas eu penso que, olhando de fora, né, Nathalie, Cachoeira tem um potencial muito grande, principalmente quando a gente fala em patrimônio. Inclusive, poderia ser uma referência a nível de estado, né, com todos esses casarões que a gente conhece e alguns também em uso, né, para questões de projetos culturais. Mas o que mais me chama atenção em Cachoeira sempre foi o tamanho do carnaval de Cachoeira, né? No último carnaval, recentemente a gente levantou alguns dados para um projeto ali junto com a Secretaria de Cultura, e aí analisando que Cachoeira tem 79.800 pessoas, né, na sua população, e que a polícia chegou a apurar 30 mil pessoas no carnaval, a gente está falando de praticamente 40% da população, né, participando de um projeto cultural. E isso é muito significativo quando a gente fala de indicadores. Né? Então, isso tem que ser muito mais o carnaval em si e outros projetos também que envolvem a cultura podem ser muito mais. Tem que trabalhar esses indicadores, eu quero dizer, né? Mostrar isso para o poder público, para investidores de projetos culturais e até mesmo a nível de Estado, porque é um indicador altíssimo, né? Do envolvimento da população no projeto. Imagina, 40% da população envolvida na produção do carnaval, assistindo o carnaval, prestigiando o projeto cultural que é o carnaval, né? Então eu penso que Cachoeira tem sim um público que gosta de projetos culturais, que gosta de ver as culturas populares, mas ainda precisa se atualizar nesse sentido de talvez investimento, né, Nathalie? Principalmente quando a gente fala aí do poder público, né? Esse mês a gente está com foco mais na Paulo Gustavo, mas esse ponto que tu tocou, ele também faz parte, também está dentro das discussões da Paulo Gustavo, que é o fortalecimento, ou não tendo, a criação do Sistema Municipal de Cultura, né? E isso é uma das coisas que a gente bate bastante, da necessidade de se ter o sistema funcionando de fato, né? Efetivamente, não só no papel, e de se ter uma política cultural efetiva também, porque o que a gente tem de dados, por exemplo, que tu trouxe, que foi levantado do carnaval, são dados que são
separados, assim, tu vai na polícia com indicadores de quantidade de pessoas, mas isso, por exemplo, não é trabalhado dentro do Conselho de Cultura, que tem uma cadeira com carnaval ali sendo representado, mas ainda hoje, todos os anos, a gente precisa ficar defendendo o carnaval de pessoas preconceituosas, que não admitem a contribuição do carnaval também para o comércio, para a geração de renda e trabalho, né, nesse período, para a vinda do turismo, enfim, uma série de contribuições que a cidade ganha, e ganha sempre que tem carnaval, isso é fato, mas os dados não são levantados, ou são omitidos, ou são ignorados por conta do preconceito mesmo, né? Então, assim, nem o próprio Conselho de Cultura, que tem um membro representando o carnaval ali, consegue levantar essa discussão de forma qualitativa, né? Não, mas é interessante esse dado aí que tu fala, porque a nível de estado, sabe, não é só Cachoeira, assim, a nível de estado tem muito esse preconceito, como tu cita, a palavra que tu cita eu acho que é bem adequada, mas eu penso que a gente, como cadeia produtiva, a gente precisa se posicionar, né? Porque, pensa bem, a gente está falando de um contingente, falando da cultura, né? 7,5 milhões de trabalhadores, né? A própria, isso é até dado que foi divulgado pela nossa ministra aí da Cultura, né? De um setor que movimenta 232 bilhões ao ano. Então, a cultura representa 3,11 do PIB, né, Nathalie? E a gente, comparado ao setor ali da construção civil e do transporte, que são setores supervalorizados economicamente, eles representam 3,6 do PIB. Né? Então a gente está acima deles em números, em percentual do PIB, e ainda assim é tratado como uma minoria, né? Ainda é tratado assim como uma cadeia produtiva insignificante. E não somos insignificantes e nem tampouco uma minoria, né? Então a gente precisa sim, enquanto setor, se posicionar nesse mercado e buscar esses indicadores, como tu falou, fazer valer esses indicadores, mostrar esses indicadores para o poder público e realmente ocupar no sentido de não só de espaço, mas no sentido de fala esses conselhos e todos esses lugares que a gente tem direito, né? Como cadeia produtiva, como trabalhadores da cultura, como representantes, como é o caso aí no conselho, porque se a gente quer realmente trabalhar com cultura, a gente precisa profissionalizar o nosso setor, né? E isso em todas as escalas, no interior, na capital, nas metrópoles, porque as empresas só vão conseguir enxergar a gente com esse potencial quando a gente mostrar, né? E porque a princípio, como tu falou antes, existe sim o interesse de nos apagar, né? De não nos dar essa visibilidade e também o devido respeito, porque os números mostram que a cadeia produtiva da cultura ela é bem significativa para a economia do nosso país. E agora, dentro da Lei Paulo Gustavo, né, que também está servindo, né, de uma certa forma, para falar dessas questões, né, de relembrar essas questões, na verdade, né, mas está vindo com bastante força, assim, né? A gente está conseguindo um maior espaço de fala, um maior espaço para mostrar, né, essa potência da cultura. Como é que está sendo a tua atuação dentro dessa lei? Tu está como proponente, como orientando o artista, captando? Como é que está a tua atuação agora dentro da Paulo Gustavo? Um pouco de tudo, né? Um pouco como eu estou trabalhando na elaboração de alguns projetos junto a algumas produtoras de audiovisual, nas demais áreas também, né? Elaborando projetos para música, principalmente, que é um mercado que eu trabalho forte, e alguns também em culturas populares, que é a minha paixão, adoro trabalhar com culturas populares, né? Mas o que tenho me procurado bastante é nessa questão das capacitações, né? Tem muitos municípios
pequenos, principalmente, com bastante dificuldade de montar a equipe, principalmente na questão de analisar os projetos, né? Porque vem um recurso que eles podem pagar por isso. E então a gente está, eu e alguns outros produtores, tentando montar essa equipe de avaliadores, né, com capacidade técnica, claro, para fazer essa oferta aí para pequenos municípios, porque vários tem sido uma demanda assim bem grande nesse sentido, né? Então, como a gente está querendo colaborar realmente para que os projetos aconteçam da melhor forma possível, tanto nessa fase de construção do edital, né, quanto na próxima de avaliação, a gente está tentando colaborar nisso também, nas capacitações e também nessa formação de júri técnico, né? Essa questão da profissionalização também nas avaliações, né? Nos municípios pequenos, a gente sabe que, por um lado, é bom, por outro, não muito bom, que todo mundo se conhece, né? Mas acaba não tendo, talvez, um olhar mais técnico e sim mais afetivo, ou, enfim, sabe, conhece o trabalho da pessoa, mas a gente também sabe que precisa ter essa qualificação técnica na hora de elaborar o projeto, na hora de mostrar que vai ser executado, até para ajudar o próprio proponente, o próprio artista também, daqui a pouco vai captar em editais de Estado ou incentivos privados, né, que precisa ter esse olhar técnico, né, essa apresentação técnica, né. Como é que tu está vendo essa questão dos pareceristas? Tu conhece? Tu sabe se tem uma rede, digamos assim, de avaliadores que vá atender, porque a gente sabe que todos os municípios vão precisar, né? Como é que vai estar essa demanda aí? Olha, a princípio ainda não está, ninguém está ofertando isso, né, Nathalie? A gente está tentando montar isso pela produtora para alguns municípios que já solicitaram, em virtude de já conhecer o meu trabalho como produtora cultural. Mas o Estado estava pensando em formar esse banco, né, de pareceristas também, que alguns até por a gente se conhecer, né, já fazem parte desse grupo que a gente está pensando de oferecer, mas a princípio ainda nada formalizado, digamos assim. Né? Eu penso que é bem importante, sim, ter essas pessoas, porque, como tu falou ali, o município pequeno tem o bônus e tem o ônus, né, de todo mundo se conhecer, porque às vezes isso interfere, né, na avaliação, e assim como pode interferir de forma positiva, pode também interferir de forma negativa. Então, o ideal é que fossem pessoas de fora e com uma formação adequada para isso, né? Também o município pequeno às vezes é difícil, porque tu não pode propor, né, se tu está fazendo avaliação ou não fazer parte daquele projeto, e aí as pessoas que são qualificadas provavelmente vão estar propondo, né, propostas. Então, nesse sentido, é uma boa opção, né, ter esse grupo de fora que venha e colabore, sim. Não vejo problemas assim de ter alguém da cidade, desde que não esteja privilegiando ninguém, né? Mas vai ter, eu acredito que vai ter assim bastantes produtoras que vão oferecer esse serviço. Já estão se organizando para isso, né? Estão se organizando aí vários grupos para isso. E como produtora também, captadora, né, Angélica, querendo ou não, a gente sabe que tem os profissionais específicos de captação, principalmente quando é lei de incentivo, em valores maiores, né, mas quem é produtora acaba também fazendo captação. O que tu está vendo, assim, o que tu pensa sobre esse novo olhar para a cultura, né, a partir do que a pandemia causou, né, na gente até hoje, a gente ainda está com essas consequências da pandemia, estamos ainda com o setor precarizado, né, pessoas que tiveram que mudar de ramo profissional, não conseguiram ainda voltar para o seu setor cultural, né? Então, como é que tu está vendo a gente está retornando essas discussões e essas mudanças
A partir, claro, né, da luta sempre, né? Sempre é a partir da luta da sociedade civil, do setor cultural, mas que agora parece que está ganhando mais força, parece que a pandemia impulsionou ainda mais essa luta, né? E mostrou de fato, ficou escancarado como a cultura é importante, emprega a gente, né? Como tu falaste, né? É um setor econômico muito importante, né? Como é que tu está vendo para esse lado da captação que a gente ainda está meio capenga ainda? Então, Nathalie, eu penso que a gente deu um salto muito grande aí nesse período da pandemia, principalmente quando a gente fala aí de mapeamento, de cadastros, né? O pessoal se obrigou a se mobilizar, a se cadastrar, entender como que poderia buscar para participar, né, dos projetos ali de lei emergencial, o que vai resultar, sabe, mesmo que a médio ou longo prazo, em políticas públicas importantes para o nosso setor, né? Porque precisava esses mapeamentos, esses cadastros, para que se trabalhe com indicadores reais, né? Então eu penso que foi, claro que teve o bônus e o ônus, né, da pandemia, mas pensando assim no que vai ficar de bom, eu acho que principalmente falando de mapeamento, a gente avançou muito nesse período, né? Porque antes tinha secretarias de cultura que não tinha cadastro de nada, né? Então se obrigou a fazer para receber o recurso, para poder trabalhar com a lei. Então, nesse sentido, eu acho que foi positivo, né? Pensando nesses indicadores. E isso também trouxe, de uma certa forma, essa visão aí que a gente está falando, né? Do pessoal se enxergar como cadeia produtiva, como empresário, como empreendedor da cultura. Eu te falo isso porque eu trabalho bastante com o pessoal do artesanato. E eu vi essa virada de chave, assim, principalmente nas trabalhadoras mais senhoras, assim, elas falando assim, eu tenho MEI, agora eu sou uma empresária. Então é bacana a gente acompanhar isso, né? A pessoa se entender como profissional que realmente é, né? E entender que para que isso continue, e como tu falou aí de acessar recursos da lei de incentivo, que também estão aí para a gente usar e para a gente acessar esses recursos, porque falando de tanto da LIC, que é o ICMS, quanto do imposto de renda, que é a Rouanet, essas empresas elas vão pagar igual esses recursos, né? Então, se elas receberem propostas com contrapartidas interessantes, sejam elas sociais, ambientais ou até mesmo de imagem, que é o que torna muitas vezes o projeto realizável ou até mesmo interessante para as empresas de lucro real, as empresas têm interesse, sabe? Eu trabalho a nível de estado com isso e eu sempre falo para os meus clientes, gente, a empresa quer somar. Então, para isso, a gente tem que mostrar para essas empresas que elas estão se associando a um projeto bacana, que vai ter uma boa imagem, que vai ter um bom trabalho, mesmo que ele seja cultural, mas que ele também tenha contrapartida social ou ambiental, que muitas multinacionais hoje querem, né? Contrapartidas ambientais também. Então, planejar tudo isso, né, Nathalie, faz parte de uma profissionalização do artista ou da entidade ou do próprio projeto cultural. E essa profissionalização também passa por uma estruturação, assim, se a gente abre uma empresa de engenharia, tu acha várias consultorias na área de engenharia, né? Se tu abrir uma empresa na área da educação, tu encontra várias consultorias na área da educação. Mas quando tu abre uma empresa no setor cultural, tu tem que garimpar muito para encontrar uma consultoria realmente da área, né? Um advogado que entenda de direitos autorais ou registro de marca, raríssimo, raríssimo. Um contador que consiga fazer uma prestação de contas
Tu não encontra esses profissionais realmente Aqui na verdade. cidade a gente Não, nem tentou. vou te dizer que não é só a nível de estado, assim, é bem complicado mesmo. Até mesmo assim, ó, gerenciamento de redes sociais ou tráfego digital para projetos culturais, né? Porque é Uhum. diferente. É O nosso diferente. produto cultural ele funciona diferente, porque às vezes ele é executado em 6 meses, às vezes em 9 meses, Uhum. às vezes em 12 meses, né? Então Uhum. são estratégias diferentes que realmente precisa essas consultorias do nosso setor, né? Então Sim. eu penso que tem várias coisas aí que a gente precisa estruturar para esse pós projetos de leis emergenciais, né, para que esses projetos tenham continuidade e se tornem visivelmente interessantes para essas empresas que colocam dinheiro em projetos, né? Porque tem projetos que, claro, são plurianuais, que tem essa pegada mais de programação anual, mas mesmo esses que são curtinhos de 6 meses, de uma edição por ano, eles têm que trabalhar essa pré-produção, tornar essa pré-produção interessante, né? Com bastante visibilidade para ser interessante para as empresas. E também mostrar essa capacidade técnica, né? Para que as empresas se sintam seguras de fazer esse investimento alto. E às vezes, até quando eu tive em Cachoeira, o pessoal me perguntou assim: ah, mas empresa de fora pode financiar projeto? Pode, porque às vezes a empresa pode ter um polo fora, mas também está expandindo, está trazendo filiais. Foram várias filiais aí no último ano para Cachoeira, né? Então, assim, a gente tem que buscar essas empresas e mostrar para elas: olha, a gente vai trabalhar tantos bairros e esses indicadores, como a gente conversou ali do carnaval, né? Tornar esses indicadores visíveis e trabalhar realmente numa perspectiva de números, né? De impacto social, de mostrar esses impactos para essas empresas. Muita coisa avançou. Eu penso que 2 anos atrás ou 3 anos atrás era muito mais difícil a gente falar de indicadores, de mapeamento, de cadastro de agentes culturais. Então, a gente avançou, mas ainda para tornar os projetos interessantes ou até mesmo viáveis assim para a lei de incentivo, a gente precisa avançar mais um pouco nessa construção que é o caminho, né? Agora vai ter uma outra rodada aí com a Lei Paulo Gustavo, acredito que depois com a Aldir Blanc, com o FAC, que é uma baita oportunidade também, né, para o interior do estado. E aí, e estruturando isso, né, para depois andar sozinho aí com as leis de incentivo à cultura, que são ótimas também e funcionam bem. A gente estava falando de indicadores, né, Angélica, dessa necessidade de profissionalização para captação, mas a gente também tem questões políticas que a Lei Paulo Gustavo está trazendo, né, que a Aldir Blanc também traz, que é em relação àqueles artistas, alguns segmentos, né, como quilombolas, indígenas, enfim, populações do campo, né, que não têm tanto acesso à informação, ainda não estão acompanhando, né, essa profissionalização, e que, por um lado, a gente também discute que eles também não têm essa obrigação, né? A gente também não pode obrigar que estejam dentro dessa discussão, mas o município pode fazer isso, né? Que e está dentro do Sistema Municipal de Cultura. Uma das instâncias é ter, né, esses indicadores culturais, que aí qualquer proponente, qualquer produtor, qualquer artista, ele já vai ter algum subsídio, né, para fazer os seus trabalhos, os seus projetos, tendo aqueles dados oficiais do município. Infelizmente, aqui é uma questão que a gente também não avançou, né? Aí eu entro em outra questão, que é isso, né? A Lei Paulo Gustavo tendo essas questões específicas, né? O Aldir Blanc também trouxe isso, sobre priorizar essas comunidades de populações indígenas, quilombolas, né, invisíveis, territórios de vulnerabilidade social, comunidade LGBTQIA+,
a questão das pessoas com deficiência, esse entendimento sobre essa necessidade também é obrigação do Estado, né? Tu concorda com esses critérios? Como é que tu percebe essas questões, né, dentro dessas leis, né, quando se trata também de recurso público? Olha, eu concordo totalmente, né? Totalmente, inclusive fora da lei também. Porque, principalmente, claro, no caso da lei emergencial e também na lei de incentivo, eu concordo, porque eu penso que, tratando-se de recurso público, né, eu acho que o mínimo e o mais coerente é que os projetos colaborem, né, com as metas aí e diretrizes do Plano Nacional de Cultura e de tudo que a gente tem que alcançar como sociedade, né? Eu tive um exemplo bem positivo, digamos assim, de empresas que, a partir de ter participado de projetos culturais, que a gente trouxe essa proposta. Depois disso, até duas empresas bem grandes da cidade que eu moro hoje, que é Santa Cruz do Sul, a JTI é uma empresa multinacional, onde a gente fez um projeto que é juntos, né? E tinha essa proposta de ter no projeto lideranças LGBTQIA+, porque Santa Cruz é uma cidade de colonização germânica, uma cidade bem preconceituosa, não tem outra palavra para falar. E então, o que acontece? Os preconceitos, eles andam juntos, né, Nathalie? Então, existia muito também a exclusão desse público do mercado de trabalho. E aí, quando a gente propôs no projeto que seriam lideranças LGBTQIA+, isso foi para uma discussão interna da empresa. E hoje existe uma política interna na empresa que está, desde 2021, contratando lideranças LGBT para cargos importantes dentro da empresa. Então, como isso reflete na nossa sociedade, né? Das pessoas entenderem que, para elas quebrarem alguns paradigmas e principalmente alguns preconceitos, essas pessoas têm que estar, sim, em cargos de poder também. Né? Elas têm que serem vistas de outra forma, também como chefes, também como coordenadores, também como supervisores. E isso penso eu, né, que também para indígenas, também para negros, também para pardos, também para todas essas comunidades aí que precisam e merecem essa retratação, né? Então, quando a gente fala de um projeto que recebe recurso público, eu, pessoalmente, penso que não poderia ser só nos casos de leis de emergenciais. Teriam que ser para as leis de incentivo, teria que ser para os editais do Estado, do município, porque a gente tá usando um recurso público, né? Então, ele tem que estar coerente aí com as metas que a gente precisa alcançar como sociedade. E é uma provocação também para as empresas, né? Eu te falo isso porque a gente viveu isso nesse caso, né? Depois que a JTI adotou essa política na empresa, a Souza Cruz, que é uma outra empresa da cidade, também adotou, né? Então isso vai gerando reflexões e claro que essas empresas recebem também orientações de fora do país, né? Mas eu acredito que colaborou bastante para impulsionar esse processo interno da empresa e a gente também conseguiu várias outras coisas a partir disso, né? Conseguimos realizar aí a parada LGBT, Semana da Diversidade, onde é discutida dentro da Câmara de Vereadores políticas públicas, né? Tivemos uma feira de empreendedorismo LGBTQIA+, depois tivemos uma exposição de vestidos de Miss trans, depois uma exposição de fotos que veio de Porto Alegre, da deputada Dayana Santos, que ela enviou para nós, para a gente fazer exposições sobre violência, né? Fotos que retratavam violências aqui do nosso estado. Então, tudo isso traz várias questões, várias reflexões. E a participação das famílias, sabe? Nesse processo é muito importante também.
Então, assim, é muito mais do que uma vaga ou uma pontuação. É isso que as pessoas precisam entenderem, né? É muito além do que um ponto a mais para comunidades indígenas, é muito mais que um ponto a mais para comunidades tradicionais, é muito mais que isso. A gente atinge reflexões, pensamentos, assim, faz com que essas pessoas enxerguem, né, o porquê dessa retratação ser tão importante. Voltando então agora para Paulo Gustavo, para a gente encerrar, para quem está se aproximando desse mundo de editais, porque a gente sabe que a Paulo Gustavo é uma lei emergencial, então algumas pessoas que por acaso estão iniciando agora, né, como artista ou como produtores, pode não estar, não pode apresentar, óbvio, mas isso pode não dar uma pontuação muito favorável, né, dentro da disputa aí de quem realmente estava com dificuldades na época da pandemia, quem já era artista e teve esse processo de falta de trabalho e renda durante a pandemia. Mas para quem está iniciando, para quem quer começar agora, está descobrindo esse mundo de editais e projetos, o que tu pode colocar como maior desafio, né, nesse caso, né, de quem até já trabalha, né, já tem uma artista, já tem alguma coisa no setor cultural, mas está adentrando este mundo agora, né, de editais e projetos? Bom, como tu falou, né? O foco não é para quem está começando agora, né? Aí a primeira coisa é entender, eu acho que esses termos, assim, o edital de lei emergencial tem o foco, o de fomento tem outro, de circulação tem outro, mas tem muitas boas oportunidades, né? Fora a lei emergencial. Então é importante, já era antes, né, Nathalie, da pandemia, já era importante essa profissionalização e eu acredito que agora é mais importante ainda. Então, que o pessoal se organize, busque essas consultorias que a gente está falando. Tem tanto curso bom ali do RS Criativo, da própria SEDAC, cursos gratuitos e aí aberto para o pessoal entender um pouco, né, como funciona o nosso setor e poder também melhorar essa oferta de projetos, essa oferta de serviço, né? E eu penso que como artista, primeiro é importante que eles se enxerguem como artistas, né? Porque tem muita gente que ainda acha que não é artista. Então, assim, se enxergar como artista, mas também como empreendedor, porque o artista é um empreendedor, é um empresário. O pessoal precisa entender que quando é o artista, ele é a empresa dele, né? E se é uma entidade, também trabalhar como uma empresa, buscando recursos, buscando esse equilíbrio financeiro que é tão importante aí, que possa vir por captação, que possa vir por poder público, que possa vir através de venda de produtos culturais, mas que isso seja de forma profissional, né? Com previsões, com prospecção, com busca desses recursos, porque eles existem, né? Existem formas de tu buscar isso, de tu acessar e ter uma vida econômica saudável aí dentro da tua entidade cultural ou até mesmo do teu próprio investimento como artista, né? Eu realmente recomendo ali as capacitações do RS Criativo, são todas excelentes. É por adesão, né? Faz a inscrição ali, assiste. Tem editais que não abertos agora, como o da Funarte, que não são com esse mesmo propósito da lei emergencial, então o pessoal pode acessar com o propósito da circulação, do fomento e outras possibilidades, né? Recomendo também que o pessoal olhe bastante o Prozas, que é um site que oferece vários editais a nível de Brasil, né? E conheça, sabe? Comece a buscar essas informações. Tem sites que falam aí dos editais que estão abertos, como o Prozas, e tem outros. Também tem sites que fornecem a própria URGS, tem o site ali dos cursos de extensão, que tem vários cursos gratuitos direcionados também à produção cultural.
Então, a gente buscar essas coisas é muito importante para a profissionalização do nosso setor. Eu não conheço essas oportunidades aí em Cachoeira, não sei se tem também direto aí do município, mas se não tem também é uma provocação, né? Porque deve ter, né? Deve ter, vocês devem exigir isso, porque o município também tem essa obrigação de ajudar a profissionalizar o setor cultural aí da cidade, principalmente de um município aí que consegue envolver 40% da população, né, dentro de uma atração. Então, nossa, tem muito mercado para ser trabalhado aí no município na cultura, né? Eu até fiquei feliz de saber aí que agora a nova gestora, a nova secretária de cultura é, né, do setor aí do audiovisual, e isso faz toda a diferença, né? Ter alguém do mercado realmente à frente faz toda a diferença. Espero que seja aí bem positivo para Cachoeira do Sul. Apesar de estar longe, eu torço muito por Cachoeira do Sul. Eu tenho meu coração, um pouquinho do meu coração mora aí ainda, né? Os familiares, avó, tios. Então, eu sempre volto aí e visito com bastante frequência a cidade. Que bom. Angélica, a gente está nessa luta, né? Recentemente que foi criado o fundo municipal, né? Ainda sem recurso, né? Ainda está só no papel. Então, mas, enfim, alguma coisa já está avançando e eu acredito que a Lei Paulo Gustavo, as oitivas, essas discussões, a gente conseguiu reunir um bom grupo de artistas, produtores, fazedores e fazedoras que começaram a se atentar para essa necessidade mesmo, né? E também o poder público nos enxergar, né? E ver, olha, existe demanda, existe, né, uma oferta riquíssima de produtos culturais, né? De projetos que são oferecidos, inscritos em editais do Estado, mas aqui no município a gente não tem essa oportunidade, né? Então, são muitos projetos, muitas atividades, espetáculos, enfim, sendo realizados aqui no município, mas porque conseguem captar, né, via FAC. Então, o município tem que também fazer esse fomento aqui local, né, porque a disputa no estado é bem maior, né, então aqui no município seria bem mais produtivo, né, a gente conseguiria ter um número maior de projetos acontecendo, né, não disputando a nível de estado. Então, te agradeço muito, eu espero que tu venhas também para cá, para Cachoeira, nessa tua rodada aí de consultorias e capacitações, a gente te espera aqui também, porque eu sou produtora, vou colocar projetos, mas antes de tudo eu sou militante da cultura, né? Então, para mim, mesmo que eu não seja contemplada, mas se a gente vê o movimento acontecendo, né? Se a gente vê as pessoas apresentando seus trabalhos, isso aumenta a pressão no poder público para que se aumente o investimento, para que se aumente as oportunidades. Então, todo mundo ganha, né? Quando a gente qualifica, profissionaliza, quando a gente expande esse olhar para a cultura, todo mundo ganha. E, inclusive, as empresas também conseguem enxergar isso como um bom investimento, né? Então, amplia também esses investimentos privados. Nathalie, queria trocar contigo um número também que eu acho bem interessante, que eu ouvi também no treinamento que um indicador, né? Que a cada R$ 1 investido na cultura, volta R$ 12 para os impostos, né? Então, assim, eu vou contratar vou fazer um show, vou contratar uma equipe técnica, vou contratar sonorização, iluminação, montadores, né? Todo esse pessoal que a gente contrata na produção, que é local, eles vão reinvestir esse dinheiro comprando no mercado, abastecendo gasolina no posto, comprando roupa no mercado local. Então, esse dinheiro que as empresas podem investir nos projetos culturais, ele volta para o próprio mercado aí da cidade, né? Então, esse indicador é muito importante para a gente trabalhar, sabe, com esses empresários locais, com o poder público local, porque às vezes falta esse entendimento para eles de que o dinheiro não vai embora.
né? Normalmente, quando a gente paga imposto, sim, o dinheiro vai embora, né? Que a gente não sabe se vai voltar, às vezes, para ser reinvestido na nossa cidade, né? Porque assim como tu falou ali dos editais que são tão concorridos fora, a mesma coisa é a aplicação dos impostos, né? Olha o tamanho do nosso Brasil, né? Então a gente está dando para essas empresas a possibilidade delas enxergarem onde aquele percentual foi aplicado, né? Aqueles 4% do imposto que estão sendo aplicado num projeto aqui na cidade, que tem a marca do empresário, que está trabalhando de alguma forma uma contrapartida social, ambiental, ou até mesmo a imagem dessa empresa, né? E ela está ajudando ali na economia do município a se levantar, a se reerguer, a se estruturar a cultura local, né? Então é bem importante, né, essa conversa com o empresariado aí da cidade. O comércio de Cachoeira é forte, é grande. A gente tem um número bem significativo também de empresários aí do agronegócio que podem investir em cultura, do arroz, que inclusive tem uma obrigação fiscal de financiar literatura. Então é importante a gente conversar, sabe? Fazer alguns painéis e trazer esse povo aí para trocar ideias sobre cultura e realmente investir na produção cultural aí em Cachoeira, que é uma cidade que tem aí tanta coisa linda. Eu fui num dia, né, do projeto aí Rainha Ginga, fiquei apaixonada pelo projeto de vocês, achei assim de uma riqueza assim imensurável aí para a cidade, né, de conhecer a história e aquele percurso que a gente fez ali na praça. Nossa, de caminhar aquela quadra naquela voltinha ali, eu aprendi tanta coisa sobre Cachoeira que eu não conhecia, que eu não sabia. E assim são todos os projetos culturais, né? Eles têm essa missão, né, de nos enriquecer aí com a cultura local, que muita gente às vezes desconhece, né? Queria também te parabenizar pelo projeto, que eu achei incrível o projeto.